E o brasileiro Charles do Bronx perdeu a sua chance de ouro, a chance da independência financeira. Não que ele já não tenha uma grande quantidade de dinheiro, são aí mais de uma década de UFC. Óbvio que ele, se for um cara que sabe administrar bem a sua grana, ele já está resolvido. Porém, lutar contra o irlandês Conor McGregor deixaria muito mais resolvido do que hoje ele está. E talvez ele ganhasse em apenas uma luta tudo que ele ganhou durante todo esse tempo aí na maior organização de MMA do mundo. Não estou exagerando. Quem luta contra o Conor McGregor, principalmente se lutar e vencer, se você souber administrar o pós-luta, você vai longe. Olha o Nate Diaz. Quem era Nate Diaz antes da luta contra o Conor McGregor? Nate Diaz era um Zé Ninguém antes da luta contra o irlandês. Ele lutou, venceu e conseguiu capitalizar muito bem tudo isso aí. Diferente, por exemplo, de Dustin Poirier, que lutou contra o Conor 3 vezes, venceu as 2 últimas e continua um cara praticamente anônimo. Ninguém fala do Dustin Poirier. Nate Diaz não, ele conseguiu vencer o Conor e conseguiu capitalizar muito bem. Apesar de ter perdido a segunda luta para o irlandês, ele continuou aumentando mais e mais a sua fama. A tal ponto que mesmo em péssima fase esportiva, eu tenho certeza absoluta de que se o americano aí quiser uma luta pelo cinturão, ele só precisa ganhar mais uma. Ganhou mais uma, ele já luta pelo cinturão ou dos meio-médios contra o Kamaru Usman, ou dos leves aí contra o Charles do Bronx. E agora o Charlinho perdeu aí a sua oportunidade. O Conor avisou, espere, não aceite a luta contra o Jesse Gate. Eu tô voltando mais cedo do que tarde e nós vamos fazer esse combate pelo cinturão. O Charles do Bronx não atendeu, aceitou a luta contra o Jesse Gate, que é uma pedreiraça, ele pode vir a perder o cinturão. E aí sim, é que ele perderia de vez qualquer chance que ele tenha de enfrentar o Conor McGregor. E agora o irlandês, ex-campeão peso-pena e peso leve, mirou todo o seu arsenal para os meio-médios e disse que vai enfrentar o Kamaru Usman pelo cinturão. E aí vai surgir aquela conversinha de que o UFC é só mídia, o UFC só faz luta por dinheiro, quando não é verdade. Algumas poucas lutas aí por cinturão, o Dan White vai lá e pesca uma luta do dinheiro sem mérito esportivo. Se vocês forem ver, o grosso da coisa é sempre o lutador que está ali no topo da categoria enfrentando o campeão. Não existe muito disso de luta como a do Conor McGregor contra o Usman, que se ele quiser de verdade, ele vai ser atendido sim, e aí vai sobrar para o Leon Edwards, né? O Leon Edwards diz aí que tem 9 vitórias em 10 lutas, sendo que uma foi no contest contra o Belal Mohamed, e ele estava vencendo com tranquilidade, muito provavelmente venceria aquela luta. Pode ficar mais uma vez aí sem disputar o título. Mas vamos falar aqui um pouco da possível luta aí entre Conor McGregor e Kamaru Usman. Será que o irlandês tem alguma chance? Bom, primeiro vamos falar aqui da mudança física do Conor McGregor. Ele está gigantesco. Quem viu o Conor McGregor lá atrás no peso pena vai olhar para o Conor McGregor hoje e vai ver outra pessoa completamente diferente. Ele deve estar umas 3 vezes mais forte. Então, em termos físicos, ele é mais um meio médio que um leve, sim. Apesar de que, para mim, em termos de altura, por exemplo, ele é pequeno até na categoria de baixo. Acho que o Conor McGregor tem um frame aí para a categoria dos penas. Para mim, em questão esportiva, ele deveria ter ficado nos penas até hoje. Só que como o objetivo dele nunca foi a questão do legado em defender 1 bilhão de vezes o cinturão, ele quis expandir mais e foi subindo de categoria para tentar sempre estar conquistando aí aquilo que ninguém nunca conseguiu antes. Ele é aquele cara que quer ser o primeiro a fazer tudo. Ele queria ser o primeiro duplo campeão simultâneo do UFC, conseguiu. Campeão peso pena, campeão peso leve. Ele quer agora ser o único lutador da história a ter 3 cinturões em 3 categorias diferentes aí no Ultimate. E aí, será quais as chances do Conor McGregor? Ele está enorme, ele está muito forte, ele está com uma musculatura muito mais parecida de um meio médio do que a de um leve. Será que dá para o Conor contra o Kamaru Usman? Não, para mim, sendo curto e grosso, as chances são mínimas. E olha que eu sou um fanzaço do Conor McGregor. Porém, o Kamaru Usman tem tudo aquilo que o irlandês odeia. Todos os pontos fracos do irlandês o Usman tem de ponto forte, que é o wrestling. Ele conseguiria derrubar o Conor McGregor com extrema facilidade. O gás do Usman também é espetacular, ele não cansa e ainda por cima, além de ter um jiu-jitsu de qualidade, um jiu-jitsu de altíssimo nível, tem um bom queixo e está melhorando cada vez mais a sua trocação. E tem um punch que, se ele acerta a mão no irlandês,
acabou. Na minha opinião, nem a luta permanecendo em pé o tempo todo, o Conor teria vida fácil. Eu não acho o Kamaru Usman mais lutador que o Conor em pé, pelo amor de Deus, não me entendo errado. Para mim, o Conor é muito mais lutador que o Usman quando se fala da luta em pé. Porém, como o Usman tem sempre ao seu favor aquela dúvida, será que ele vai vir me quedar ou ele vai vir para trocação? É o que aconteceu entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. Alguém acha, em sã consciência, que o Khabib chega aos pés do Conor trocando? Não chega, mas o melhor golpe daquela luta em pé foi de quem? Do Khabib, que acertou uma paulada no queixo do Conor, que quase foi a lona, mas ele tem um queixo muito forte, ele conseguiu descer e voltar rapidamente. Isso não quer dizer que o Khabib é melhor que o Conor McGregor trocando, isso quer dizer que ele tem ao seu lado, ao seu favor, a questão do wrestling. E ele fintou que ia dar uma queda, o Conor McGregor abaixou a guarda para defender e ele enfiou a paulada. É o que pode acontecer contra o Usman. E digo mais, o Usman é um Khabib Nurmagomedov melhorado tecnicamente e fisicamente. Ele é maior que o russo, ele é mais técnico que o russo, é mais completo que o russo, tem mais gás que o russo. Na minha opinião, ele só não tem um controle de solo melhor aí do que o do Khabib. Porém, todas as outras áreas, o Usman, tecnicamente, é melhor que o Khabib Nurmagomedov e ainda tem muito mais força. Portanto, as chances do Conor McGregor de vencer um combate como esse, eu colocaria no máximo 10%, porque é MMA. A gente sabe que uma mão que entra, um chute que entra, pode acabar. E o Conor McGregor tem mão poderosa o suficiente para bater e abalar? Tem. Só que a chance disso acontecer é mínima, é muito pouca. Eu acho que o Usman, sendo pragmático, não querendo arriscar e dar show, sendo o lutador que ele é, aquele cara de luta, que não vai para dar show, que vai para ganhar, ele ganha com tranquilidade do Conor McGregor aí. Acho que até por um nocaute técnico no Gradle Pound no chão. Acho que essa luta é muito difícil aí pro irlandês. E se eu fosse ele, eu ficaria ali fazendo minhas lutinhas de show contra o Nate Diaz da vida, um Poirier, e tentar acumular vitórias contra esse tipo de cara. E caso aconteça um milagre do Usman perder esse cinturão e não for para o Chimaev, por exemplo, se ele perder para um cinturão aí para um Leon Edwards da vida, o Conor teria sim todas as chances do mundo de vencer o Leon Edwards. Mas enquanto o cinturão for do Usman, ou do Chimaev, ou do Colby Covington, na minha opinião, é muito difícil que o irlandês tenha sucesso nessa sua empreitada de conseguir um terceiro cinturão no UFC. Mas eu quero te ouvir qual a sua opinião. Você concorda comigo que é muito difícil do Conor McGregor conseguir uma vitória contra o Usman e que a porcentagem de 7 10% para menos, ou você discorda, você vê algo a mais no Conor aí que eu não enxerguei? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral.